nosso abrigo no temporal. Hoje eu quero ler com você o Salmo 24, dos versos de 7 a 10. E diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? A pergunta que o maior rei de Israel faz nesse lindo salmo. Você já percebeu como a Bíblia é recheada dessa linguagem da realeza? Você que certamente já percorreu as Escrituras, sabe que grande parte, principalmente do Antigo Testamento, ele foi composto num período das monarquias. Então se levantavam reis justos, reis maus, reis que executavam juízo, reis perversos, mas reis bondosos. Perceba que existe uma peculiaridade quando os escritores bíblicos se referem a Deus como este rei. Esse Deus é forte e poderoso, mas, ao mesmo tempo, ele é bondoso, generoso e acessível. Ele não é um rei tirano que executa ordens e juízos ao seu bel prazer. Ele não faz uso do seu poder para se vangloriar. Antes, ele é gentil. Ele recebe, lá no seu santo monte, como vemos aí nos versos 3 e 4, aquelas pessoas que têm o coração limpo, o coração puro, e as mãos não estão contaminadas, como diz aqui o versículo 4 desse mesmo salmo. Este duplo aspecto da soberana e amorosa atitude de Deus é um mistério que atravessa os séculos como um problema insolúvel. Como pode um rei poderoso ser também amoroso ao mesmo tempo? Como Deus pode executar juízo sem ofender a sua honra ou sem negar esta sua natureza bondosa e amorosa? Lembro-me aqui de um filósofo cristão do século XVII, chamado Blaise Pascal, e ele dizia: para quem queira ver, há luz suficiente. Para quem não quer, há bastante escuridão. Porque para ele só existiam dois tipos de pessoas. As que têm medo de perder a Deus, e ele cita isso em um dos seus trechos. As que têm medo de perder a Deus e as que têm medo de encontrá-lo. Isso é muito importante ter em mente. Porque quando olhamos para as Escrituras, algumas pessoas podem não reconhecer a bondade de Deus, porque estão focadas nesta ideia de que ele é um Deus tirano, que mandou matar esse ou aquele, como nós podemos ver alguns comentaristas, inclusive famosos, relatando como esse Deus da antiguidade era um Deus maldoso, tirano. E eu quero te lembrar de algo muito importante. Se Pascal está certo e nós precisamos da luz para enxergar, é o próprio Deus que dá essa luz. É o Espírito de Deus que ilumina a nossa mente, que ilumina as nossas capacidades para vermos exatamente o que Ele quer que nós vejamos. Por isso que João diz que a luz veio ao mundo. E que luz é essa? É a luz que nos revela quem é esse rei, que com essa dupla manifestação do seu poder e do seu amor,
ele se revela na pessoa de Jesus. Jesus, para muitos, ele é apenas aquele judeuzinho, aquele galileu, em certa medida revolucionário, de certa maneira um desordeiro, né, que queria causar, ou empreendedor que queria mostrar as suas habilidades de convencimento ali no primeiro século. Afinal, o que nós temos diante de nós é essa pergunta: quem é esse rei? Por que nós olhamos para ele e não o reconhecemos imediatamente? Porque Deus é assim. Deus, ele, como diz o apóstolo Paulo, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe coisas vis, simplórias, desprezíveis, e as que a gente não dá atenção para elas, para aniquilar essas coisas, para que ninguém se glorie em outro rei que não no Rei Jesus. Ele que entrou na sua cidade uma semana antes da sua morte, como profetizado pelo profeta Zacarias, entrou o rei, o nosso rei vem a nós, assentado num jumentinho. Que vergonha! Seria uma vergonha, uma exposição pública, esse rei aparecer perante os seus súditos, sentado num jumentinho. Interessante que, nesta narrativa, as crianças são as primeiras a percebê-lo como esse rei e estendem ali um tapete de palmeiras e de folhas para que ele entre na sua glória. Uma glória imperceptível para muitos, mas para aqueles que têm a luz do Espírito, encheu o seu coração de esperança. Não importou naquele momento sob qual meio de transporte ele estaria entrando. E eu quero te fazer essa pergunta para meditar nesse salmo. Quem é este Rei da Glória? O que o teu coração diz a respeito da esperança cristã? Você olha para Jesus e o vê como aquele incitador? Ou você olha para Jesus e o vê na sua glória, com suas vestes reais, preparando morada, preparando a sua casa, para que no dia da sua volta você o veja sentado sobre aquele cavalo branco, julgando as nações, mas convidando a mim e a você que cremos nessa viva esperança, convidando com aquele amor gentil que vai dizer para você: vinde a mim, benditos do meu Pai. Entra no gozo que preparei para vocês. É esta a esperança que alimentamos. É por isso que afirmamos que Jesus é o Rei da Glória. Ele é o nosso Senhor. Que Ele enche seu coração desta viva esperança. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a crer. Que os nossos olhos não fiquem confundidos acerca de quem é o Rei da Glória. Porque Ele já veio a nós. Porque Ele nos salvou. Porque Ele enche os nossos espaços de vazio, com o sentido que realmente importa, de que a nossa crença, a nossa fé está arraigada nesta palavra que anunciamos e lemos. E ela é viva, e ela está nos dizendo que o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Obrigado então, Senhor, nos ajude a crer e renova a nossa esperança de que veremos o Rei da Glória vestido de majestade, voltando para nos resgatar. Que o Senhor te abençoe e guarde a sua vida.